Olá, sejam bem-vindos à nossa primeira aula sobre conceitos essenciais em direito previdenciário. E nessa aula nós vamos falar sobre os segurados do regime geral de previdência. Eu tenho certeza que você vai sair desse conteúdo com uma nova visão do direito previdenciário, identificando possibilidades que talvez você não conhecesse, justamente porque elas não fazem parte do nosso cotidiano de uma forma tão explícita. Então hoje você vai conhecer todas as pessoas que estão vinculadas ao regime geral de previdência e que, por isso, podem então ter direito a benefícios previdenciários. Porque quem está vinculado ao regime geral de previdência enquanto segurado ou ainda enquanto dependente poderá fazer jus a direitos, aliás, a benefícios previdenciários concedidos em razão de um infortúnio social. Então, se a pessoa está passando por um período de incapacidade laborativa, ela vai ter a substituição da sua renda mensal, já que aquele valor ela não pode mais levar para casa, ela não está trabalhando. E como que ficam as contas? A Previdência serve para isso. Ela substitui a renda da pessoa num momento de infortúnio social em que ela não consegue sozinha oferir a sua renda. Quando o provedor da família falece, deixando dependentes, essa família fica sem sustento e é por isso que chega a Previdência com a pensão por morte. É assim também no auxílio reclusão, quando o infortúnio social é a prisão do provedor da família, né? Além disso, temos salário maternidade pago durante 120 dias às pessoas, né, que estão, aliás, eu falo as pessoas porque o salário maternidade não é devido apenas à mulher. Homem também pode ser beneficiário de salário maternidade, mas essa é uma conversa para os nossos benefícios em espécie, vamos estudar um a um todos eles, certo? Apenas quero então exemplificar a vocês todos os benefícios que a Previdência vai oferecer àqueles que estiverem vinculados a ela, de alguma forma, ou como segurado, ou como dependente. No estudo de hoje, vamos falar dos segurados. E os segurados, então, fazem parte do polo ativo da relação jurídico-previdenciária, sendo que no polo passivo nós temos o INSS, a autarquia federal responsável pela análise e concessão dos benefícios. Mas além dos segurados, no polo ativo da relação jurídica, também temos os dependentes, aqueles que também podem ter direito a um benefício, certo? Nós vamos estudar todos os segurados da Previdência. E a primeira coisa que você precisa saber é que os segurados do regime geral de previdência são divididos em segurados obrigatórios e segurados facultativos. Mônica, quem são os segurados obrigatórios do regime geral de previdência? Vamos ver? Olha só. Segurados obrigatórios são todos aqueles que exercem uma atividade laboral remunerada lícita. Todos que exercem uma atividade laboral remunerada lícita são obrigados a se filiar ao regime e pagar contribuições. Gente, se o segurado obrigatório é todo aquele que exerce uma atividade remunerada lícita, todo mundo está vinculado ao regime geral de previdência, desde que ou não seja responsável pela sua contribuição ou que a pague. Mônica, significa dizer que o seu João, que vende pipoca na frente do cinema todo final de semana, é segurado obrigatório do regime geral de previdência? Sim. Todos os que exercem uma atividade remunerada lícita são segurados obrigatórios do regime geral de previdência. Opa, mas o seu João nunca contribuiu. O seu João se enquadra na categoria de contribuinte individual. Ele é responsável por pagar contribuições. Então, no caso do seu João, ele não vai receber benefícios previdenciários enquanto ele não pagar as suas contribuições. Mas e a Dirce, que vende perfumes nos caderninhos de venda de perfumes, maquiagens e tudo mais? Ela exerce uma atividade remunerada, ela recebe por isso. Se ela exerce uma atividade remunerada,
é segurada obrigatória do regime geral de previdência, mas ela também é considerada contribuinte individual, porque exerce uma atividade por conta própria, sem um vínculo de emprego. Assim, ela também é responsável por pagar contribuições. E a minha mãe? A minha mãe trabalha como vendedora na loja de fulano de tal. Ela recebe seu pagamento todo mês, mas ela nunca foi no INSS, ela nunca pagou uma contribuição. Fica tranquilo, porque a sua mãe, enquanto segurada obrigatória empregada, já que ela exerce uma atividade remunerada lícita, mas enquanto empregada dentro das categorias de segurados, ela não precisa se preocupar em pagar contribuições mensais, porque o responsável pelo recolhimento é o seu patrão. Então vejam, as pessoas elas vão sim ser consideradas seguradas obrigatórias do regime geral de previdência em razão do exercício de atividade remunerada lícita. Ponto. Porém, a sua vinculação ao sistema somente se validará a partir do recolhimento de contribuições. Pode ser ou não que eles sejam responsáveis por pagar mensalmente as contribuições. Então, a diferença está nesse recolhimento. Mas qual é o fato gerador? O que leva alguém a ser segurado obrigatório do regime geral de previdência? É o exercício de atividade remunerada lícita, tá? Por quê? Porque se a gente fosse considerar atividade ilícita, o traficante de drogas também exerce uma atividade remunerada. Mas ela é ilícita, em razão disso ele não é segurado obrigatório do regime geral de previdência, certo? Muito bem.